Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, 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 o Santo Evangelho, vamos aclamar, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs, amado povo de Deus, caríssimos em Cristo, no domingo passado deixamos o Senhor Jesus orando a sós no monte, após ter multiplicado os pães e despedido a multidão. Está no capítulo 6 de João, do monte. Jesus atravessa o mar da Galileia, caminhando sobre as águas. Ao chegar ao outro lado, lá está o povo à sua espera novamente. Sigamos a palavra do Senhor, pois ela nos fala de vida, fala-nos de Cristo, o nosso Deus. Mas devemos também ter a atenção naquilo que Jesus nos diz. Muitas vezes nós seguimos a Jesus Cristo não porque Ele é Deus, mas simplesmente porque Ele pode realizar um milagre aqui ou um milagre ali. E Jesus, Ele repreende a multidão dizendo: vós estáis aqui novamente, simplesmente pelo alimento,
mas é necessário buscar diariamente o verdadeiro e único alimento que nos dá vida, que é o próprio Cristo Jesus. Meus irmãos, primeiramente, Cristo censura duramente o povo, porque procura-no com tantos hoje em dia, vários, não porque viram o sinal, não porque creram em Jesus Cristo, mas pelo que ele realizou, mas sim porque ele deu pão. Mas o que é este sinal? Fez o povo sentar na relva, como o pastor do Salmo 22. Faz a ovelha descansar em verdes pratagens, prepara uma mesa para o fiel, multiplica-lhe os pães, como Moisés no deserto. Antes de tudo isso, amados irmãos em Cristo, o povo ainda não percebeu que em Jesus, como sendo o profeta em Moisés, prometera, mas infelizmente não passou disso. O povo achava que não era o verdadeiro Deus, mas simplesmente mais um profeta. Daí a repreensão do Senhor, aquele lá o procurava simplesmente para comer o pão, como hoje tantos o procura para ganhar benefício, ou até mesmo ganha benefício em nome de Deus. E assim são enganados pelos charlatões de plantão. A prova de que o povo não compreendeu o sinal é que ainda vai perguntar no evangelho de hoje: que sinal realizas? Que obras fazes? Como está lá com Jesus, se parece conosco tantas vezes, estamos cegos aos sinais de Cristo. Estamos cegos ao chamado desse Cristo que só sabe nos amar. Estamos cegos àquilo que Ele realiza no nosso dia a dia e não percebemos. É necessário buscar diariamente uma amizade concreta com este Senhor. Observai, meus irmãos. Notai como os judeus não conseguem compreender que Jesus quer deles é simplesmente a fé na sua pessoa e na sua missão. Assim devemos seguir a Jesus Cristo, tendo fé, acreditando naquilo que Ele realiza todos os dias em nossa vida. Não é simplesmente um momento ou alguma coisa assim do tipo, não, meus irmãos. Deus realiza todos os dias um milagre em nossa vida. Só o fato de sobreviver e de viver nesse tempo, principalmente nesse tempo, o próprio Deus já está agindo. Mas vamos lembrar, é necessário deixar também Deus trabalhar. É necessário deixar a abertura para que Ele possa agir. E não devemos seguir como os judeus. Veja que eles pensam que pode agradar o Senhor simplesmente como fazer com coisas exteriores, sem compromisso, sem amor, sem brotar do coração. E aqui eu chamo a atenção de cada um de nós, principalmente aqueles que estão à frente de pastorais, porque muitas vezes também nos agradamos dos exteriores. Deus quer precisar, melhor dizendo, do seu compromisso de amor. Não simplesmente vir à igreja porque é para cumprir um preceito, mas pelo contrário, eu venho à igreja porque eu amo a este Deus e tenho um encontro pessoal com este Jesus Cristo. Brota um amor do meu coração. Eu não consigo mais ser o mesmo homem. Eu tenho que procurar ter uma vida nova em Cristo Jesus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho necessidade da presença daquele meu amigo que brota através do meu coração. Não sejamos como esse povo, meus irmãos, que seguia Jesus simplesmente pelo pão. Vamos seguir a Jesus como católicos, como aquele que primeiramente creu, como aquele que tem fé, aquele que acredita na palavra de Deus, e essa palavra pode me transformar diariamente, porque eu executo na minha vida e não simplesmente coloco para que o povo possa ver. Voltemos o nosso coração para o Senhor. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? É a pergunta que devemos fazer hoje. Fazer de nós. Jesus quer que muitos de nós, ou de simplesmente fazer. Eis a resposta do nosso Senhor a cada um de nós. A obra de Deus
é que acrediteis nele, que ele e aquele a quem ele enviou. E essa resposta, meus irmãos, é admirável. Tua obra, cristão, já não é cumprir a lei de Moisés, já não é cumprir lei, regras, mas também não é fazer as coisas, mas é crer e amar. Amar a Jesus, amar como Ele nos amou. Daí sim, tudo decorre, e também tuas obras feitas por amor a Jesus e na fé em Jesus serão aceitas pelo Senhor. Veja que é necessário amar. Uma palavra tão pequena que muitas vezes queremos expressar, uma palavra que queremos muitas vezes enxergar, mas é preciso ir ao coração de Deus. O homem, ele por si só não é capaz do amor. Ele por si só não é capaz de amar se ele não experimenta em Deus um verdadeiro amor. E esse amor tem que ser retribuído, meus irmãos. Esse amor tem que gerar conversão, porque aqui, abre um parênteses, não adianta o católico ele vir todos os domingos para a Santa Missa, se durante a semana ele não consegue viver na sua família doméstica. Ele não consegue ser outro cristão na sua família. Ele não consegue ser um outro cristão no seu trabalho. Ele não consegue levar Jesus Cristo com a sua vida. Ele não consegue dar o seu sim de correspondência a este amor que transforma e vai cada vez mais sendo arrogante. E vai nos dizer a palavra que o arrogante não agrada o coração de Deus. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso enxergar em Jesus Cristo o nosso verdadeiro alimento, o pão do céu, o pão que nos deu a comer. E diante da palavra de Cristo, os judeus, duros de compreender, pedem a Jesus outro sinal. E aqui muitas vezes pode ser cada um de nós. Pedimos ao Senhor. O Senhor realiza o sinal, achamos que não é aquilo e queremos outro, e queremos mais, e não confiamos na sua divina misericórdia, e não confiamos no seu amor, e não confiamos na sua resposta ao nosso pedido. É necessário ter confiança também nesse Deus, é necessário compreender também Jesus Cristo, e só pode compreender aquele que é amigo de Jesus, aquele que corresponde com a sua vontade. Eles não compreenderam o que fizeram, e ainda cita Moisés, como que diz: tu nos deste pão agora. Moisés nos deu o maná por 40 anos. Assim o nosso Salvador faz 3 revelações surpreendentes e consoladoras, e eis que vos trazei aqui. A primeira: aquele maná dado por Moisés não é pão que vem do céu, é pão terreno mesmo, dado por Deus, pão que mata a fome do corpo, mas não enche de paz o coração, pão que alimenta esta vida, mas não dá a vida divina, a vida que dura para sempre. Aquele maná no deserto que era apenas para a imagem de um outro maná, de um pão que o Pai daria mais tarde em Jesus Cristo. E aqui vem a segunda revelação surpreendente, consoladora. Agora o Pai está dando o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu, que dá a vida divina ao mundo. Moisés não deu no passado, meu Pai vos dá agora, no presente e em cada Santa Missa. Os judeus ficam perplexos, admirados, e pede: dá-nos esse pão, pão que alimenta a fome da vida, de paz, de sentido, de eternidade. E é o alimento no qual, meus irmãos, nós nos alimentamos em cada Santa Missa, em cada Eucaristia. Jesus, ele faz então a terceira desconcertante revelação: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O verdadeiro é uma pessoa, é Ele mesmo, é Cristo Jesus.
Os pães que multiplicaram era a imagem dele mesmo, que nos dá o alimento que nos enche de vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. O pão que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Quem vem a mim nunca mais terá fome de vida e de sentido de existência. Quem crê em mim nunca mais terá sede no seu coração. Vai nos dizer um grande filósofo, que não me recordo o nome, que dentro do homem, ou melhor, um santo, que dentro do homem existe um grande vazio. E esse vazio só pode ser preenchido quando estamos em Deus, quando nos abrimos à ação de Deus, quando queremos cada vez mais corresponder com essa verdade. E Cristo Jesus nos mostra isso. É Ele, meus irmãos, quem vai saciar a nossa sede de conhecimento pelo misterioso. É Ele quem vai nos curar, é Ele quem vai nos salvar, é Ele quem vai nos dar vida e vida em abundância. O próprio Jesus mais na frente vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim será salvo. O próprio Cristo vem ao nosso encontro para dizer: eu sou o pão do céu, eu lhes dou o verdadeiro alimento. E muitas vezes nós ficamos dormindo, cruzamos os nossos braços e não acreditamos nessa verdade. E vamos vivendo, empurrando as coisas com a barriga, não sendo verdadeiro cristão, não anunciando o Cristo com a nossa vida. O que nós precisamos hoje é de mais exemplo e menos palavra. O que nós precisamos hoje é viver este pão diariamente na sociedade. O que nós precisamos hoje é de conversão. O que nós precisamos hoje é de um coração voltado a Deus, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente onde estiver, que outros possam olhar para cada um de nós e dizer: esta pessoa reflete a imagem de Deus, esta pessoa me faz chegar a Jesus Cristo, esta pessoa me faz ter sede de Jesus, me faz seguir Jesus com o seu exemplo e não simplesmente com palavras. É necessário, meu irmão, deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós para poder reconhecer o Senhor como nosso único e verdadeiro alimento. Jesus, Ele é tudo em nossa vida, mas muitas vezes nós não correspondemos com a sua vontade. E aqui abro outro parênteses: chega de católico que se apaixona pelas coisas exteriores, em arrumar uma igreja, em ler uma leitura, em fazer. Jesus está dizendo-nos hoje: calma. É necessário primeiro ter um encontro pessoal comigo. Perde tempo comigo, perde tempo diante do Santíssimo Sacramento, porque é ganhar vida em Jesus Cristo. Chega de tanto fazer, tem que se recolher na presença do Senhor, ouvir, se colocar em escuta, ser um homem, uma mulher novo, como nos diz a segunda leitura. E só podemos ser esse homem novo, só podemos ser essa mulher nova quando nós reconhecemos a face do Senhor, quando nós somos considerados amigos de Deus. E não tem como ser amigo de alguém que não conhecemos. E não tem como ser amigo de alguém que simplesmente estamos fazendo as coisas dele. Pode ser servo, mas amigo não. É necessário ser amigo de Deus, meus irmãos, para poder experimentar e reconhecer o Senhor como aquele que nos dá vida e vida em abundância. Que Maria Santíssima, ela que é o modelo perfeito que amou a Deus, nos ensine cada vez mais a deixar o nosso eu, a ser amigos de Deus, a amar a Jesus Cristo, e todos os dias na dificuldade reconhecer que nos alimentamos não de um pão que sacia nossa fome, mas o verdadeiro pão, Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nasceu
da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,